Ah, tá bom. Uhum. Caetano de Pode Freitas. falar um pouquinho mais alto? Juarez Pegar também Caetano de Freitas. Juarez Caetano de Freitas. 8/5/1986. Onde o senhor mora? Em reserva. Qual o nome da rua e o número? Rua Peri Antônio de Brito, 593. Com que o senhor trabalha? Motorista, caminhão. Uhum. O senhor estudou até que série? Até quinta série. Quinta série. Qual que é seu estado civil? Casado? O senhor já foi preso ou processado antes? Não. O senhor possui filhos? Sim. Quantos anos eles têm? Uma tem 12 e outra tem 6. Quem que é a pessoa responsável pelos cuidados com seus filhos? A mãe das minhas filhas. Uhum. O senhor já conversou então em particular com seu advogado. Eu vou esclarecer aqui pelo que o senhor está sendo acusado. De acordo com a denúncia, o primeiro fato é de que no dia 22 de abril de 2022, por volta das 21 horas, no estabelecimento comercial denominado Serginho Lanches, bairro Bela Vista, aqui em Cândido de Abreu, o senhor teria com intenção de matar, valendo-se de arma de fogo, um revólver calibre 38, apreendido, dado início à prática de atos tendentes a matar Alexandre Vieira de Souza, ao efetuar aproximadamente 3 disparos em direção à vítima, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu desviar e se esconder atrás de uma parede e a porta onde estava fora trancada. Segundo consta, o crime foi cometido por motivo fútil, porque a vítima estava no balcão da lanchonete quando o senhor e seus amigos discutiam com os funcionários e pediu para que parassem. Ademais, o crime teria sido praticado por meio que podia resultar perigo comum, pois o senhor teria disparado contra a vítima em lugar público onde havia possibilidade de atingir outras pessoas, inclusive famílias e funcionários. Para a execução do delito, o senhor teria se utilizado de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois estava acompanhado de outros amigos em superioridade numérica e atacou a vítima, que estava desarmada, ao repentinamente disparar a arma de fogo em sua direção. Esse é o primeiro fato. O segundo fato é de que, após esse primeiro fato, no sítio Rincão, em Cândido de Abreu, o senhor teria portado arma de fogo e munições de uso permitido no interior de seu veículo, um revólver calibre 38, marca Taurus, e 6 munições intactas, também calibre 38, sem que, para tanto, o senhor tivesse a necessária autorização, ou seja, estava em desacordo com as determinações legais e regulamentares existentes. O senhor, na condição de réu, tem o direito ao silêncio, ou seja, de permanecer calado e não responder às perguntas que lhe forem feitas. Isso não pode ser levado em desconsideração ao senhor. Por outro lado, se o senhor optar por confessar, a confissão espontânea é uma atenuante, ou seja, ela diminui a pena eventualmente aplicada. O senhor deseja responder às perguntas ou vai exercer o seu direito ao silêncio? Responder. Vai responder? Então eu pergunto, primeiramente, se é verdade esse primeiro fato aqui que eu afirmei relativo aos 3 disparos em direção à vítima, dando início à prática de atos tendentes a matar Alexandre Vieira de Souza. Não atirei não. Não atirou? Não. O senhor estava com uma arma nesse dia? No carro, estava no carro. A arma estava no carro? Sim. Só voltando, indo já para fato 2, essa arma, ela é sua? Sim. O senhor tem registro dessa arma? Sim. O registro é para posse ou para porte? Sabe a diferença dos dois? Posse é para ficar em casa. Isso, e porte que pode sair de casa. O senhor tinha qual registro? Eu posse. De posse. Então, de porte o senhor não tinha. Sim. Então, em relação a esse fato, o senhor confessa. Ok. Então, a sua arma estava no seu carro? Estava no carro. O senhor, e por que o senhor estava com a arma no carro? Porque eu trabalho no mato, né? Então, deixar em casa, perigoso roubar, então estava no carro. O senhor sempre carrega no carro a arma? Aqueles dias, sim. Tá. E o senhor tirou a arma do carro? Cheguei a pegar a arma. No meio dessa discussão? Sim. E por que o senhor estava discutindo? Por causa dos rapazes, né? Eu estava tentando separar a briga, a confusão, né? Uhum. E aí o Alexandre me deu um soco
Uhum. E aí eu fui, eu lembrei da arma, mas nem cheguei a pegar, cheguei a pegar a arma, mas não chegar na lanchonete. Ok, então o senhor estava no meio de uma discussão com o senhor Alexandre, foi até o carro, pegou a arma e voltou para lá. E o que o senhor fez com a arma? Não cheguei a voltar, então eu só nem cheguei a atravessar a rua, entendeu? Uhum. Aí eu já encontrei os piados de volta e entrei dentro do carro. E daí eles estavam voltando. Sim. E o que eles falaram que aconteceu? Ah, falaram assim que já tinha acabado a confusão, era pra nós ir embora. Uhum. E eu já nem tava na confusão mesmo, tava tentando apartar a confusão, né? Uhum. Aí continuei o que eu ia fazer, ia lá no rodeio lá. Uhum. E o senhor recebeu um soco da vítima, deu um soco na vítima também Eu ou não? recebi. Só recebeu. Rasgou minha camiseta. Uhum. Então, passo a palavra ao Ministério Público. Obrigada, excelência. Doutor, eu gostaria só de mostrar um trecho do depoimento dele na Delegacia de Polícia, por favor. É o movimento 1.14. Só pela ordem, se a senhora quiser perguntar primeiro, porque se ele não responder a sua pergunta, eu queria passar um momento nesse momento. O réu vai responder as perguntas feitas pelo Ministério Público? Não, vamos manter em silêncio. Em relação ao Ministério Público, Isso. vai se manter em silêncio? Uhum. Então eu quero só passar, já que ele não vai responder, eu quero Tá. passar o depoimento. Consta em ata, se for passado o depoimento, estaremos descumprindo a lei de abuso da autoridade. O réu acabou de falar que não vai se manifestar com relação às perguntas da doutora. Se for pra constar- Mas, doutor, eu não tô perguntando nada a ele. Se a doutora não estiver perguntando, não é o momento. Então a doutora poderia... Eu vou passar na hora da minha fala. Aham, Ok, isso. perfeito. Uhum. Então, passa a palavra, então, já que o réu não vai responder as perguntas do Ministério Público, passa a palavra à defesa. Obrigado, excelência. Juarez, oficialmente, boa tarde. Boa tarde. Juarez, o senhor foi perguntado pela doutora sobre 2 fatos criminosos. O senhor está sendo acusado de ter efetuado tiros contra o senhor Alexandre. Isso aconteceu? Não. Em momento algum. Não aconteceu. Tem testemunhas que falam que o senhor pegou a arma. E o senhor falou para a doutora que o senhor pegou a arma. Cheguei a pegar, mas não ir no estabelecimento, né? Tá. Só para que fique mais claro para os jurados o que o senhor está falando, como que foi? O senhor pegou a arma onde? No carro. Detalhe, por gentileza. pra Peguei gente. no carro, Tá. O senhor estava no Serginho lá. tava no Serginho. Tá. Daí o senhor saiu de lá, Saí de lá. no meio da confusão. Isso, já tinha pagado a conta, né? E tava tentando sair pra nós ir embora. Certo. Só que os rapazes que estavam comigo estavam muito bêbados e não tinha condição de tirar eles de lá. O senhor foi agredido. Sim. Bastante. Essa arma estava onde? Tava no carro? Onde? No carro? Dentro do carro. Onde no carro? Debaixo do carpê do carro. Certo. O carro o senhor confirma que é seu? Sim. Tá. E esse local é tipo um esconderijo para? Não. Não? Um lugar normal. E ali que estava a arma, o senhor pegou a arma ali. Peguei. Tem uma testemunha que chega a falar que viu o senhor com a arma. Assim, então isso aconteceu. De o senhor estar com a arma na mão. De eu estar com a arma na mão, mas acho que eu não cheguei a levantar uma arma em momento algum. Fiquei com a arma na... O senhor não se recorda de ter Não. levantado Não. a arma. Certo. O senhor tem essa arma há quanto tempo? Há um ano mais ou menos isso. Um ano mais ou menos. Tá. Nesse período que o senhor tinha essa arma, nesse 1 ano, como que foi a compra dessa arma? Como que... O senhor comprou de quem essa arma? Comprei na loja. Na loja? Na loja? Tá. Mas reserva. Certo. E tem teste? Como que funciona? O senhor Tem. sabia atirar? Tem teste. É. Então o senhor sabe atirar. Inclusive eu fiz aqui em Manuel Riba o teste. Em Manuel Em Ribas. Manuel você Riba. fez aqui perto. Eu sei atirar. Certo. Certo. O senhor se recorda mais ou menos, tá? A precisão obviamente a gente não tem.
Quando o senhor estava com a arma, a que distância que o senhor ficou do Alexandre? Ah, tava próximo, um daqui na porta, bem mais perto. Aqui na porta. É, bem mais perto, eu acho. Essa distância, É, mais ou menos isso, talvez mais perto ainda. Tá. Com a arma? Sim. Tá. O carro tava na esquina, na beirada da rua, né? Estacionado na frente da lanchonete. A doutora perguntou para o senhor a respeito do depois, e o senhor falou que o senhor entrou no carro, né, e foi pro rodeio. Tá. O senhor se escondeu? Não, até aí eu não devia nada pra ninguém, né? Não tinha feito nada, não fiz nada. Pra se esconder pra quê? Fui fazer o que eu ia vir fazer, né? Lá ver o meu amigo jantar no barraco do meu amigo lá. Uhum. Esse teu amigo estava no rodeio? Tava no rodeio. E ele não estava contigo no Serginho? Não. Mas daí a ideia do senhor, então, por que o senhor veio pra cá? Vim buscar um diesel. Tá. Explica melhor, por favor. A gente costuma trazer o diesel pra semana inteira. E aquele dia, na verdade, ela não ia trabalhar no sábado. E aquele dia a gente resolveu trabalhar no sábado. Tinha que tirar uma madeira, né? E aí só que a gente tava sem combustível. E pra ir em reserva, era bem mais longe. Então eu vim em Cândido. Vim buscar o diesel, só que eu vim um pouco mais cedo. E aí nem tinha começado o rodeio ainda. Aí a gente chegamos nessa lanchonete. Uhum. Ia chegar na lanchonete mais do lado ali, só que daí já foi informação que dava muita confusão ali naquela lanchonete. Chegamos naquelas mais do lado que não dava confusão, né? Eu não conheço bem os rapazes que estavam comigo. Daí chegamos ali, daí paguei. Aí os rapazes estavam sem dinheiro, paguei um lanche para eles e esperamos dar horário de ir lá no CTG lá, no rodeio. Para ir pro rodeio. Isso. Esses rapazes que estavam com o senhor, né, nesse ponto que eu queria chegar também. O senhor confirma que eram 4 pessoas? Sim. Tá. Durante os depoimentos surgiu até não sei se era em tom de brincadeira ou não, mas que o senhor era chamado de patrão ali deles ali. E por que será que teve gente que falou isso? Patrão? Não sei. Talvez por causa que eu tava pagando alguma coisa aí pra eles, né? Tá. E qual que é a tua relação com essas pessoas? Eles trabalhavam lá no mesmo lugar que eu, né? Certo. O senhor trabalha com o que exatamente? O senhor? Corte de madeira. Eu corto a madeira e carrego um caminhão e levo pra serraria, forneço a serraria, reserva. O caminhão do senhor é caminhão madeireiro? Isso, aham. Tá. E esses rapazes trabalham com? Trabalham com motosserra, machado, essas coisas, né? São desgaiando as madeiras. Os ajudantes isso, ali, né, do serviço. E esses ajudantes, o senhor tinha amizade íntima assim com eles? Não. O senhor não diz, então, ou diz, não sei, é o senhor que vai dizer, né? Que o senhor não defende a atitude deles? Não. Eles realmente estavam alterados ali? Sim, estavam todos bêbados, né? Nem sabia o que estavam fazendo, estavam falando, né? Então, eu não posso responder por eles, né? Eu não conheço, né? Juarez, pelo que você viu ali, até porque eles estavam no teu carro também, talvez o senhor soubesse. Eles estavam armados? Não, aparentemente não, acho que não. O senhor não viu eles armados? Não vi. Tá. Os policiais falaram que chegaram até o rodeio e encontraram o veículo do senhor, né? Daí foram procurar e acharam os 4, depois acharam o senhor também. O senhor escutou o depoimento dos policiais aqui. Sim. Esse teu carro estava escondido? Não. Onde que ele estava estacionado? Estava estacionado na frente, onde até o rapaz que arrumou a vaga para nós lá, o rapaz que estava atendendo lá e achou lugar para nós estacionar e estacionei o carro. E tinha vários carros estacionados, bastante, entre eles o seu. Bastante. Tudo junto. Tudo junto. Teu carro não estava separado? Não, estava junto. Quando o policial lhe abordou, como que foi a tua abordagem? Porque dos meninos ele contou, mas a tua abordagem como que foi? A minha foi normal, né? Não tinha feito nada, né? Não tinha atirado ninguém, não tinha brigado com ninguém. Tava numa abordagem normal, chegou e me algemou, me falou por que eu estava sendo preso. Certo. E a doutora perguntou para o senhor sobre a diferença de posse e porte de arma, que tecnicamente existe uma diferença, né? E queria saber se o senhor sabe sobre
como que o senhor poderia utilizar essa arma, se o senhor poderia estar com a arma no carro, se o senhor sabe se poderia, se não poderia. Não sei muito bem, mas eu acho que não poderia, né? Não poderia estar no carro. Tá em casa, né? Quando o senhor comprou como posse para ficar com a arma em casa. Isso. Juarez, precisava que você olhasse para trás, por gentileza, e me contasse quem que está assistindo esse júri. Pra minha família inteira, minha mãe, meus irmãos, meu amigo, meu cunhado, minha esposa, meus irmãos, todos eles estão aí. Faltou minha irmã que está doente. E minhas filhas. Teu pai tá aí? Meu pai não, meu pai é cadeirante. Está internado também. Juarez, eu sei que é complicado esse momento do fórum, que nem as próprias palavras, usar as palavras da doutora promotora aqui, que só o fórum por si só já assusta, já é difícil a gente dar depoimento e tudo mais, mas eu queria que o senhor confirmasse para mim. Esse fato teria acontecido no dia 22 de abril, certo? Sim. Então são 7 meses e 14 dias aí, o senhor confirma que nesse período todo o senhor está preso? Estou preso. Tá. E nesse período o senhor está preso onde? Em Manuel Ribas. Manuel Ribas? Isso. Tá, o senhor falou para a doutora que o senhor tem residência em reserva, é isso? Sim, eu moro lá. O senhor tem algum negócio, parentesco, alguma coisa aqui em Cândido de Abreu? Não. Algo que te prende a essa cidade? Manuel Ribas? Segunda vez eu vim aqui em Cândido de Abreu. E Manuel Ribas? Também não. Não? Durante esse julgamento foram ouvidas várias testemunhas e as testemunhas foram perguntadas sobre a possibilidade ou não de disparo de arma, se ouviram disparo, se ouviram garrafada. O senhor confirma que teve garrafada mesmo lá, que jogaram garrafa, que... Teve garrafada, teve barulho de garrafa. Teve barulho. Só que não sei quem jogou. Tá. O qual dos 4 rapazes que jogou. Uhum. E especificamente sobre esses 4 rapazes, eles ficaram presos? Não. Deviam ficar, mas não ficaram. Tá. Só o senhor ficou preso? Só eu. Tá. E sobre esse fato, os depoimentos, o senhor acompanhou parte dos depoimentos, tem o procedimento, tem toda a situação específica aqui. Tem, o senhor, de alguma forma, conseguiu entender os depoimentos, conseguiu entender o que aconteceu, o porquê que o senhor de fato está preso? Se eu entendi? Eu não entendi. Por que que estou preso, né? Não fiz nada. Não atirei em ninguém, não matei ninguém. A vida inteira estou trabalhado, aí quando acontece, quando a gente paga uma coisa que não fez, hein? O senhor já tinha sido preso antes? Nunca entrei na delegacia. Quantos anos o senhor tem? 36. Nesse período que o senhor está preso, como que fica a questão dos rendimentos da sua família? Como que era antes da prisão, até dia 21 de abril, como que era? Isso, a minha vida desmoronou, né, doutor? Isso acabou, né? Quem levava o leite, o pão para minhas filhas era eu. Daí, numa cadeia que é para 12 pessoas, tem 40, né? Então, a vida da gente se acaba. A vida da gente acabou a minha vida, tendo esse período. O rendimento do senhor era para sustentar quem, exatamente? Minhas filhas, minha esposa, né? Ajudar meu pai, né? Que é cadeirante, minha irmã. A gente faz, ajuda eu, ajuda minha mãe, né? E de lá para cá o senhor tem contato com quem agora? Como que ficou? Minha esposa que vai visitar, né? Tua esposa? Tua Sim. esposa tá aí? Tá. Ela que vai te visitar? Ela. Certo. O senhor sendo colocado em liberdade, tá? O senhor sendo colocado em liberdade, o que muda? Começar tudo do zero de novo, né? Fazer o que sempre fiz, trabalhar, né? Certo.
Tem alguma coisa que eu não perguntei para o senhor, que a doutora não perguntou para o senhor, que o senhor queira responder ainda, que o senhor acha que faltou? Não, acho que não. É o último momento que o senhor vai ter para falar no processo. A partir disso é só defesa técnica, defesa pessoal é só agora que o senhor tem para fazer. Tá? Tem mais alguma coisa que o senhor acha que precisa esclarecer? No momento que eu lembro, não. O senhor conhece algum dos jurados? Não. Tá. Ninguém. O senhor tem alguma coisa contra alguém que está aqui? Não conheço ninguém. Então o senhor entende que seu julgamento que seria um julgamento justo, na visão do senhor? Então tá bom. Juarez, obrigado por me confiar a tua defesa. Doutora, devolvo a palavra. Os jurados têm alguma pergunta? Você tem? Faz pra mim. Uhum. 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 O jurado, o réu vai responder essa pergunta e vai exercer o direito ao silêncio. Eu não escutei a pergunta. A pergunta é, também a defesa se quiser se manifestar sobre o direito ao silêncio, o que motivou o réu a ir até o carro pegar a arma, se ele sabia que a arma era apenas para posse e não para porte, né? Ou seja, só para ficar em casa e não em outros lugares. Peguei a Vai arma. responder? Ou vai exercer o direito ao silêncio? Vou responder? Uhum. Ah, eu peguei a arma mais por me se defender, né? Já tinha levado um soco, não tinha nada a ver com a confusão. Uhum. Talvez para assustar alguma coisa, sei lá. Uhum. Tudo foi tudo rápido, né? Uhum. Mas uma intenção nenhuma, intenção de matar ninguém, não. Talvez para assustar ou para me defender mesmo, já tinha levado um soco, não devia nada. Já tinha pagado a conta tudo certinho. Já estava tentando tirar o pessoal. Tentando tirar o pessoal da confusão. E o cara veio me dar um soco ainda. Né? Daí a gente, né? Na hora tem um momento de. Uhum. Só não se manifestar daí. Uhum. Mais alguma pergunta pelos jurados? Vou fazer pra mim, bem. Só fazendo assim, um parênteses antes, assim, nas perguntas, fazer pra mim, se achar que pode estar induzindo posicionamento, pode vir aqui e fazer a pergunta diretamente pra mim, mas se achar que não está, que é uma pergunta neutra, daí pode fazer aqui, direto. Gostaria de saber se ele já esteve lá no estabelecimento e outras áreas. Antes ou depois? Antes. O senhor já tinha estado nesse estabelecimento antes? Sim, já passei não me lembro se quanto tempo, mas eu tinha passado um dia lá pegar um lanche e voltar eu tava parando ali em Três Bicos. Eu só passei ali, não fiquei, peguei acho que um refrigerante, alguma coisa e passei, mas não cheguei a ficar ali, entendeu? Eu fiquei só essa segunda vez mesmo. Uhum. O que fez os amigos dele a jogarem as garrafas no estabelecimento? Uhum. O réu sabe o que fez os seus amigos a jogarem as garrafas no estabelecimento? Porque assim, o Serginho tava tratando super bem nós. Até o ponto que ele veio oferecer um litro de uísque pros rapazes, entendeu? E aí o Serginho veio e o rapaz derrubou a garrafa, o Serginho veio a xingar, meio, tipo, pra falar mal do cara, me chamar meio tipo de mendigo, entendeu? O cara tava sujo e o rapaz já tava bêbado. É aí que começou a discussão. Aí eu bebo, né? Jogou a garrafa, mas não sei se foi para acertar no Serginho, ou acertar em alguém, não sei. Sei que pegou na parede a garrafa. Mais alguma pergunta pelos jurados? Será que ele sabe se tem algum motivo da vítima usar ele que estava recebendo ameaça, advogado? Uhum. O réu sabe se a vítima teria algum motivo para acusar que estaria recebendo ameaças para mudar a sua versão? Ameaça? Não tem motivo nenhum, né? Quem que ia ameaçar? Não sei por que ele tá mentindo, né? Ele já falou que eu dei 3 tiros nele, depois ele falou que eu dei 2 tiros pra cima. Então, entendeu? E talvez ele, na hora ele falou que eu atirei, depois ele, né, viu que tirou informação minha que eu não sou um bandido, né? Um trabalhador igual ele mesmo, sei lá, talvez, não conheço ele, né? Então talvez ele tentou mudar alguma coisa aí, né? Eu creio que é isso, tal.
Mas ameaçar minha família, uma pessoa só de igreja, não tem maldade com ninguém, ameaçar. Mais alguma pergunta pelos jurados? Não? Então, com isso, encerro o seu interrogatório e agradeço a sua participação. Vamos direto, então. Encerrada a instrução, conceda a palavra ao digno representante do Ministério Público para se pronunciar pelo tempo de 1h30. Doutora, eu vou pedir só para colocar essa mesinha ali, para eu poder colocar o computador. Aham. O jurado deseja no banheiro, alguém? Então daí a promotora já volta e daí começamos. Aí depois a fala dela, a gente faz mais um intervalo para um lanche, e depois volta com a parte do Ministério Público, ok? Em Bela Vista, nesse município comarca de Câmara de Abreu, foram proferidos aproximadamente 3 disparos de arma de fogo em direção à vítima Alexandre Pereira de Souza. Como o defesa explicou, vocês vão ser entregados a escolher sim ou não, a defesa é pelo não e a acusação é pelo sim. Ocorreu esse fato. O segundo quesito é: o réu Juarez Caetano de Freitas foi o autor dos disparos proferidos em direção à vítima Alexandre Pereira de Souza. A defesa convida que vocês respondam não e a acusação do Ministério Público sim. O terceiro quesito diz respeito à tentativa. Ao efetuar os disparos, o réu Juarez Caetano de Freitas deu início à execução do crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu desviar e esconder-se atrás de uma parede e a porta onde estava fora trancada. Vocês vão responder esse quesito se tiverem respondido sim nos dois anteriores. Porque se tiverem respondido não, ficam prejudicados os próximos. Aí nesse aqui é se com essa atitude que os senhores podem ter conhecido que o réu cometeu, os senhores podem ter conhecido que o réu cometeu, se representou uma alternativa a ter homicídio. O quarto quesito é quesito genérico, se é o jurado absolve o acusado. Os jurados têm a íntima proteção e se concordaram com uma das teses levantadas pela defesa de que o réu deve ser absolvido, devem responder ali, de acordo com a defesa, que sim, e nesse quesito o Ministério Público respondam que não. Depois, cumprir os quesitos das qualificadoras, que as causas que podem aumentar a pena. O quinto quesito é: o réu Juarez Caetano de Freitas agiu por motivo fútil, pois a vítima estava no balcão da lanchonete. Quando o réu e seus amigos discutiam com os funcionários e pediam para que parassem, a defesa respondeu que não e o Ministério Público que sim. O sexto quesito é: a conduta do réu Juarez Caetano de Freitas se deu através de meio que podia resultar perigo comum, pois disparou contra a vítima em lugar público, onde havia possibilidade de atingir outras pessoas, inclusive famílias e funcionários. Nesse o Ministério Público pede que votem sim e a defesa não. O sétimo quesito, o último quesito em relação à tentativa de homicídio qualificado é: o réu Juarez Caetano de Freitas utilizou-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois estava acompanhado de outros amigos em superioridade numérica e atacou a vítima, que estava desarmada, ao repentinamente disparar a arma de fogo em sua direção. A defesa pede que não e o Ministério Público que sim. Já em relação ao porte irregular de arma de fogo de uso permitido, o primeiro quesito é: no dia 22 de abril de 2022, após as 21 horas, no sítio Rincão, situado neste município comarca de Cândido de Abreu, estava no interior do veículo uma arma de fogo e munições de uso permitido, a saber, um revólver calibre 38 marca Taurus e 6 munições intactas calibre 38, sem a necessária autorização conforme a auto de exibição e apreensão. A defesa pede que votem não e o Ministério Público sim. Em relação à autoria, o quesito é:
o réu Juarez Caetano de Freitas era quem portava o referido revólver calibre 38 marca Taurus, sem que tivesse necessária autorização para tanto, o Ministério Público é sim e a defesa não. Por fim, o último quesito é o quesito genérico, o jurado absolve o réu. Nesse caso, o Ministério Público pede que não e a defesa pede que sim. Esse quesito genérico pode acolher qualquer dos argumentos levantados pela defesa em relação a essa imputação. Em ambas partes, tem alguma reclamação ou requerimento a fazer em relação aos quesitos? Então, peço que as pessoas, tirando os jurados e o Ministério Público e a defesa, que se retirem da sala para que seja feita a votação sobre. Submetido o réu Juarez Caetano de Freitas a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo os senhores jurados respondido os quesitos que lhe foram apresentados, chegaram ao seguinte resultado. Quanto ao delito de tentativa de homicídio praticado contra a vítima Alexandre Vieira de Souza, fato 1, votados os quesitos pelos senhores jurados, entenderam eles por afastar a responsabilidade penal do réu quanto ao delito. Quanto ao cometimento do delito descrito no fato 2, votados os quesitos pelos senhores jurados, entenderam eles por condenar o réu nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826 de 2003. Assim votando, o Conselho de Sentença reconhecer a responsabilidade do acusado quanto ao crime de porte de arma de fogo e afastou a responsabilidade quanto à prática do delito de homicídio tentado. Ante o exposto, vinculado à soberana decisão do olendo Conselho de Sentença, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para o fim de condenar o réu Juarez Caetano de Freitas pela prática do crime do artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, que é o crime de porte irregular de arma de fogo, e absolver o réu Juarez Caetano de Freitas da imputação do delito do artigo 121 do Código Penal, que é a tentativa de homicídio qualificado. Na dosimetria, em relação a o delito que ele for condenado, o porte irregular de arma de fogo, na primeira fase, não há nenhuma circunstância judicial negativa, fixada em 2 anos. Em relação à segunda fase, a pena provisória também ficou em 2 anos, pois a confissão espontânea não pode conduzir a pena inferior ao mínimo legal. Na terceira fase, não há diminuição ao aumento de pena, então a pena definitiva é 2 anos de reclusão. A multa foi fixada em 10 dias multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, cada dia multa. O regime inicial de cumprimento de pena é o regime aberto, tendo em vista a quantidade de pena aplicada, fixada algumas condições que vão constar na sentença. A detração será analisada pelo juiz da execução. Em relação à substituição da pena, como as circunstâncias judiciais são favoráveis e o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa e trata-se de condenado primário, é substituída a pena privativa de liberdade por 2 penas restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade na razão de 1 hora para cada dia de condenação em entidade pública ou privada de caráter assistencial, educacional, hospitalar ou filantrópica, a ser indicada pelo juiz das execuções penais, e prestação pecuniária no importe de 1 salário mínimo vigentes ao tempo dos fatos em favor do conselho da comunidade, a ser recolhido em guia própria. Também revogo a prisão preventiva e concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista a quantidade de pena imposta e o regime inicial de cumprimento de pena a hora fixado, que tornam inviável a manutenção da segregação cautelar por força do princípio da homogeneidade e razoabilidade.
deixe de fixar reparação pelos danos causados, pois não há pedido individualizado nesse sentido. E declara o perdimento da arma de fogo apreendida e cadastrada no feito. Comunique-se à vítima caso não esteja em plenário. E disposições finais. Então, podem se sentar. Agradecimentos finais, primeiro ao Ministério Público pelo exercício dessa função tão importante, pois o Ministério Público não tem a função apenas de recusar, mas de desmoronar os interesses da sociedade. Também agradeço a defesa, que exerceu a sua função de forma combativa, mas também respeitosa em todos os momentos. Agradeço a todos os eventuais da justiça, aqui na Polícia Notariária, oficiais de justiça, os policiais militares, que tornaram possível a realização dessa sessão do Tribunal do Júri, pois é necessário o trabalho de muitas pessoas para que uma sessão como essa seja realizada. E devo aqui reconhecer o trabalho de todas as pessoas que permitiram que essa sessão acontecesse hoje. Agradeço aos senhores jurados por terem aceitado esse mundo público que representa, na verdade, uma grande honra, pois há um reconhecimento da idoneidade dos senhores, por terem estado aqui o dia todo, bem desempenhando essa função, respondendo de acordo com a sua convicção e podem ir para casa tranquilos de que deram a melhor resposta que os senhores acreditavam que poderiam dar. Por fim, também me dirijo aqui à família do réu e ao réu, que foi absolvido da acusação de tentativa de homicídio e condenado pelo porte irregular de arma de fogo. Reconheço que é uma situação difícil para todos, eu sei que principalmente a família que está aqui é difícil, mas saibam que foi submetido a um julgamento justo por todo o Poder Judiciário, como dito pela defesa, o processo correu rápido, em menos de um ano, né, foi 7 meses, se não me engano, então, e foi um julgamento justo, com a participação de todos aqui, e que a justiça foi feita, pois essa foi a decisão dos jurados.